Olá, mais uma vez estamos começando a nossa caminhada matinal, nesse dia tanto quanto nublado, não é? Mostrando aqui para vocês como está nublado. E esse tempo assim nos faz refletir sobre muitas coisas nubladas também na nossa vida. E que muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. Algum tempo atrás, eu me preocupava muito quando queria algo e as portas se fechavam. E eu ficava apreensivo. Será que isso acontece comigo? E na minha ânsia da juventude, eu sempre pensava que, será que Deus se esqueceu de mim? Deus me ouve? Eu sempre fui uma pessoa temente a Deus. Mas essa vontade de ter as coisas no meu tempo, como eu falei anteriormente, era muito forte. E então eu vi as portas se fechando em alguns casos e eu ficava muito chateado. Mas aí vem a idade, vem crescendo, vem desenvolvendo, amadurecendo, e eu venho notando algumas coisas, que é a facilidade da idade nos ajuda muito nesse sentido. E eu descobri na minha vida que as portas fechadas nem sempre é Deus me negando algo, mas na realidade são livramentos. São livramentos. Deus estava me livrando de muitas coisas e cuidando de mim, cuidando da minha vida. E hoje muitas vezes eu caminho, hoje com mais de 60 anos, a gente começa a sentir dores. Mas eu vejo essas dores também como modo de Deus trabalhar na minha vida. Porque eu me lembro que o apóstolo Paulo falava que a nossa força se aperfeiçoa na fraqueza. E as dores hoje, esperar no Senhor, esperar que Deus faça as coisas, mesmo sentindo dores, mesmo sentindo aquela pontinha ainda de fazer do meu jeito, mas eu espero por Ele e Ele resolve. Às vezes não como eu quero, mas eu obedeço. Mesmo não sendo a minha vontade, a vontade dele que prevalece me faz caminhar em locais mais seguros, numa situação muito mais equilibrada. E eu descobri que todas as vezes que minhas coisas deram erradas, foi porque eu tentei andar na frente de Deus. Eu tentei fazer a coisa do meu jeito. E do meu jeito não dava certo. Não dava certo, porque se tem uma coisa que nós não podemos prever, é o futuro. Mas Ele vê tudo no eterno presente. Então eu aprendi isso. Ao invés de querer resolver as coisas do meu jeito, eu espero no meu.
Porque, como antigamente eu orava, queria as coisas de imediato, no outro dia a resposta, isso me causava muita ansiedade. Isso me dava muito trabalho. Mas quando eu deixei que o Senhor comandasse a minha vida, a sua fidelidade sempre me favoreceu. Hoje, olhando para trás, eu vejo que Deus nunca esteve atrasado. O tempo de Deus não é uma coisa negativa. Pelo contrário, o tempo de Deus é perfeito. E por isso é que eu tenho aqui para dizer a vocês que Ele, ao seu tempo, Ele vai abrir portas, Ele vai resolver problemas, Ele vai muitas vezes cumprir suas promessas. Sim, porque Ele cumpre as promessas. Por isso eu digo a vocês que são mais jovens, esperem no Senhor, confiem no Senhor, não tenham medo de esperar o momento certo, porque nem sempre a gente sabe do que é melhor para nós, mas Ele sabe, Ele sabe. Então, a palavra de Deus diz, o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Hoje eu compreendo essas palavras, e hoje eu procuro viver essas palavras. Tem lições que só o tempo pode ensinar. Tem coisas que só com o tempo nós vamos aprender. Mas eu quero dizer a vocês hoje, caminhe com Deus. Caminhe com Deus. Ele nunca nos decepciona. Ele nunca larga a nossa mão. O próprio Jesus disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu louvo a Deus por isso. E agradeço você por estar até aqui comigo, mas nesta mais uma caminhada monologando comigo. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.